Olá, continuando a legislação do edital do SEMAI, a próxima que nós vamos ver é a portaria do Ministério da Saúde, número 518 de 2004, que fala sobre o controle e vigilância da qualidade da água. Aprovar a norma de qualidade da água para o consumo humano na forma do anexo desta portaria de uso obrigatório em todo o território nacional. Fica estabelecido o prazo máximo de 12 meses, contados a partir da publicação desta portaria, para que as instituições ou órgãos aos quais esta norma se aplica promovam as adequações necessárias a seu cumprimento. No que se refere ao tratamento por filtração de água para consumo humano suprida por manancial superficial e distribuída por meio de canalização e da obrigação do monitoramento de cianobactérias e cianotoxinas. É de responsabilidade da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal a adoção das medidas necessárias para o fiel cumprimento desta portaria. O Ministério da Saúde promoverá, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, a revisão da norma de qualidade da água para o consumo humano, estabelecido nesta portaria no prazo de 5 anos ou a qualquer tempo, mediante solicitação devidamente justificada de órgãos governamentais ou não governamentais de reconhecida capacidade técnica nos setores objeto desta regulamentação. Fica delegada a competência ao secretário de Vigilância em Saúde para editar, quando necessário, normas regulamentadoras desta portaria. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Então, esta norma tem um anexo, que é a norma de qualidade da água para o consumo humano. No artigo 1º diz: esta norma dispõe sobre procedimentos e responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da qualidade da água para consumo humano, estabelece seu padrão de potabilidade e dá outras providências. Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água. Esta norma não se aplica às águas envasadas e a outras, cujos usos e padrões de qualidade são estabelecidas em legislação específica. Para os fins a que esta norma se destina, são adotadas as seguintes definições: água potável é água para o consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade que não ofereça risco à saúde. Sistema de abastecimento de água para o consumo humano é a instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos destinada à produção e à distribuição canalizada de água potável para populações sob a responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão. Solução alternativa de abastecimento de água para o consumo humano é toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento de água, incluindo, entre outras, fonte, poço comunitária, distribuição por veículo transportador, instalações condominiais horizontal e vertical. Controle da qualidade da água para o consumo humano é o conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelos responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta condição. Vigilância da qualidade da água para o consumo humano é o conjunto de ações adotadas continuamente pela Autoridade de Saúde Pública para verificar se a água consumida pela população atende a esta norma.
e para avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde humana. Coliformes totais, bactérias do grupo coliforme, são bacilos gram-negativos aeróbicos e anaeróbicos facultativos, não formadores de esporos, oxidase negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35, mais ou menos 0,5 graus Celsius em 24 a 48 horas, e que podem apresentar atividade da enzima beta-galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies pertençam ao grupo. Coliforme termotolerantes é o subgrupo de bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5, mais ou menos 2 graus Celsius em 24 horas, tendo como principal representante a Escherichia coli, que de origem exclusivamente fecal. A Escherichia coli é uma bactéria do grupo coliforme que fermenta a lactose e mannitol com produção de ácido e gás a 44,5, mais ou menos 2 graus Celsius em 24 horas. Produz indol a partir do triptofano, oxidase negativa, não hidrolisa a ureia e apresenta atividade das enzimas beta-galactosidase e beta-glucuronidase, sendo considerada o mais específico indicador de contaminação fecal recente de eventual presença de organismos patogênicos. Contagem de bactérias heterotróficas é a determinação de densidade de bactérias que são capazes de produzir unidades formadoras de colônias na presença de compostos orgânicos contidos em meio de cultura apropriada sob condições pré-estabelecidas de incubação de 35 mais ou menos meio grau Celsius por 48 horas. As cianobactérias são micro-organismos procarióticos autróficos, também denominados como cianofícias, algas azuis, capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial, especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes, nitrogênio e fósforo, podendo produzir toxinas com efeitos adversos à saúde. As cianotoxinas são toxinas produzidas por cianobactérias que apresentam efeitos adversos à saúde por ingestão oral, incluindo microcistinas, que são hepatotoxinas, heptapeptídicas, cíclicas, produzidas por cianobactérias com efeito potente de inibição de proteínas fosfatases dos tipos 1 e 2A e promotoras de tumores. A cilindrospermopsina são alcaloides guanidínicos cíclicos produzidos por cianobactérias, inibidor de síntese proteica, predominantemente hepatotóxico.
apresentando também efeitos citotóxicos nos rins, baço, coração e outros órgãos. As saxitoxinas são um grupo de alcaloides carbamatos neurotóxicos produzido por cianobactérias não sulfatados, saxitoxinas e sulfatados, gonialtoxinas e cetoxinas e variados decarbamil, apresentando efeitos de inibição da condução nervosa por bloqueio dos canais de sódio. São deveres e obrigações do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água em articulação com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e com os responsáveis pelo controle da qualidade da água nos termos da legislação que regulamenta o SUS. Estabelecer as referências laboratoriais nacionais e regionais para dar suporte às ações de maior complexidade na vigilância da qualidade da água para consumo humano. Aprovar e registrar as metodologias não contempladas nas referências citadas no artigo 17 neste anexo. Executar ações de vigilância da qualidade da água de forma complementar em caráter excepcional, quando constatada tecnicamente insuficiência da ação estadual, nos termos da regulamentação do SUS. São deveres e obrigações da Secretaria de Saúde dos Estados e do Distrito Federal promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com o nível municipal e os responsáveis pelo controle de qualidade da água, nos termos da legislação que regulamenta o SUS. Garantir nas atividades de vigilância da qualidade da água a implementação de um plano de amostragem pelos municípios, observadas as diretrizes específicas a serem elaboradas pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde. Estabelecer as referências laboratoriais estaduais do Distrito Federal para dar suporte às ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Executar ações de vigilância da qualidade da água de forma complementar em caráter excepcional, quando constatada tecnicamente insuficiência da ação municipal nos termos da regulamentação do SUS. São deveres e obrigações das Secretarias Municipais de Saúde exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência em articulação com os responsáveis pelo controle de qualidade de água, de acordo com as diretrizes do SUS. Sistematizar e interpretar os dados gerados pelo responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, assim como pelos órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, em relação às características da água nos mananciais sob a perspectiva da vulnerabilidade do abastecimento de água quanto aos riscos à saúde da população. Estabelecer as referências laboratoriais municipais para dar suporte às ações de vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Efetuar sistemática e permanentemente avaliação de risco à saúde humana de cada sistema de abastecimento ou solução alternativa por meio de informações sobre a ocupação da bacia contribuinte ao manancial e o histórico das características de suas águas, as características físicas dos sistemas, práticas operacionais de controle da qualidade da água, o histórico da qualidade da água produzida e distribuída, a associação entre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema,
Auditar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas operacionais adotadas. Garantir à população informações sobre a qualidade da água e riscos à saúde associados, nos termos do inciso 6 do artigo 9º deste anexo. Manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e disponibilizados para acesso e consulta pública. Manter mecanismos para recebimento de queixas referentes às características da água e para a adoção das providências pertinentes. Informar ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano sobre anomalias e não conformidades detectadas, exigindo as providências para as correções que se fizerem necessárias. Aprovar o plano de amostragem apresentado pelos responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, que deve respeitar os planos mínimos de amostragem. Implementar um plano próprio de amostragem de vigilância da qualidade da água, consoante diretrizes específicas elaboradas pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Definir o responsável pelo controle da água de solução alternativa. Cabe aos responsáveis pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água. Em caso de administração em regime de concessão ou permissão do sistema de abastecimento de água, é a concessionária ou a permissionária a responsável pelo controle da qualidade da água. Aos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água incumbe operar e manter sistema de abastecimento de água potável para a população consumidora, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e com outras normas e legislações pertinentes. Manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída por meio de controle operacional das unidades de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição. Exigência do controle de qualidade por parte dos fabricantes de produtos químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na produção e distribuição que tenham contato com a água. Capacitação e atualização técnica dos profissionais encarregados da operação do sistema e do controle da qualidade da água. Análises laboratoriais da água em amostras provenientes das diversas partes que compõem o sistema de abastecimento. Manter a avaliação sistemática do sistema de abastecimento de água sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base na ocupação da bacia contribuinte ao manancial, no histórico das características de suas águas, nas características físicas do sistema, nas práticas operacionais e na qualidade da água distribuída. Encaminhar à autoridade de saúde pública para fins de comprovação do atendimento a esta norma, relatórios mensais com informações sobre o controle da qualidade da água, segundo o modelo estabelecido pela referida autoridade. Promover em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas, nos termos do artigo 19 deste anexo, notificando imediatamente a autoridade de saúde pública sempre que houver indícios de risco à saúde
ou sempre que amostras coletadas apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições da respectiva classe de enquadramento, conforme definido na legislação específica vigente. Fornecer a todos os consumidores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, informações sobre a qualidade da água distribuída, mediante envio de relatório, dentre outros mecanismos, com periodicidade mínima anual e contendo no mínimo as seguintes informações: descrição dos mananciais de abastecimento, incluindo informações sobre sua proteção, disponibilidade e qualidade da água. Estatística descritiva dos valores de parâmetros de qualidade detectados na água, seu significado, origem e efeitos sobre a saúde. Ocorrência de não conformidades com o padrão de potabilidade e as medidas corretivas providenciadas. Manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública. Comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública e informar adequadamente à população a detecção de qualquer anomalia operacional no sistema ou não conformidade na qualidade da água tratada, identificada como de risco à saúde, adotando-se as medidas previstas no artigo 29 deste anexo. Manter mecanismos para recebimento de queixas referentes às características da água e para a adoção das providências pertinentes. Ao responsável por solução alternativa de abastecimento de água, nos termos do inciso 12 do artigo 7º deste anexo, incumbe requerer junto à autoridade de saúde pública autorização para o fornecimento de água, apresentando laudo sobre a análise da água a ser fornecida, incluindo os parâmetros de qualidade previstos nesta portaria, definidos por critério da referida autoridade. Operar e manter solução alternativa que forneça água potável em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e com outras e legislações pertinentes. Manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída por meio de análises laboratoriais, nos termos desta portaria e a critério da autoridade de saúde pública de outras medidas, conforme inciso 2 do artigo anterior. Encaminhar à autoridade de saúde pública para fins de comprovação relatórios com informações sobre o controle da qualidade da água, seguindo o modelo e periodicidade estabelecidos pela referida autoridade, sendo no mínimo trimestral. Efetuar controle das características da água da fonte de abastecimento nos termos do artigo 19 deste anexo, notificando imediatamente a autoridade de saúde pública sempre que houver indícios de risco à saúde ou sempre que amostras coletadas apresentarem resultados em desacordo com os limites ou condições da respectiva classe de enquadramento, conforme definido na legislação específica vigente. Manter registros atualizados sobre as características da água distribuída, sistematizados de forma compreensível aos consumidores e disponibilizados para pronto acesso e consulta pública. Comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública competente e informar adequadamente a população a detecção de qualquer anomalia identificada como de risco à saúde, adotando-se as medidas previstas no artigo 29. Manter mecanismos para recebimento de queixas referentes às características de água e para a adoção de providências pertinentes. A água potável deve estar
em conformidade com o padrão microbiológico conforme tabela. No controle da qualidade de água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que as novas amostras revelem resultado satisfatório. Nos sistemas de distribuição, a recoleta deve incluir no mínimo 3 amostras simultâneas, sendo uma no mesmo ponto e 2 outras localizadas a montante e a jusante. Amostras com resultados positivos para coliformes totais devem ser analisados para Escherichia coli e ou coliformes termotolerantes, devendo, neste caso, ser efetuada a verificação e confirmação dos resultados positivos. O percentual de amostras com resultado positivo de coliformes totais em relação ao total de amostras coletadas nos sistemas de distribuição deve ser calculado mensalmente, excluindo as amostras extras. O resultado negativo para coliformes totais das amostras extras recoletas não anula o resultado originalmente positivo no cálculo dos percentuais de amostras com resultado positivo. Na proporção de amostras com resultado positivo admitidas mensalmente para coliformes totais no sistema de distribuição, não são tolerados resultados positivos que ocorram em recoleta nos termos do parágrafo 1º deste artigo. Em 20% das amostras mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição deve ser efetuada a coletagem de bactérias heterotróficas e, uma vez excedidas 500 unidades formadoras de colônia por ml, devem ser providenciadas imediata recoleta, inspeção local e, se constatada irregularidade, outras providências cabíveis. Em complementação, recomenda-se a inclusão da pesquisa de micro-organismos patogênicos com o objetivo de atingir como meta um padrão de ausência, dentre outros, de enterovírus, cistos de giardia e cistos de Cryptosporidium. Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de coliformes totais na ausência de Escherichia coli e ou coliformes termotolerantes. Nesta situação, devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de coliformes. Para a garantia da qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências relativas aos indicadores microbiológicos, deve ser observado o padrão de turbidez expresso na tabela 2. Entre os 5% dos valores permitidos de turbidez superiores aos VMP estabelecidos na tabela 2, o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser de 5T, assegurado simultaneamente o atendimento ao VMP de 5T em qualquer ponto da rede no sistema de distribuição. Com vistas a assegurar a adequada eficiência de remoção de enterovírus, cistos de giardia ou cistos de Cryptosporidium, recomenda-se enfaticamente que, para a filtração rápida, se estabeleça como meta a obtenção de efluente filtrado com valores de turbidez interiores
a meio UT em 95% dos dados mensais e nunca superiores a 5T. O atendimento ao percentual de aceitação do limite de turbidez expresso na tabela 2 deve ser verificado mensalmente com base em amostras no mínimo diárias para desinfecção ou filtração lenta e a cada 4 horas para filtração rápida, preferivelmente em qualquer caso no efluente individual de cada unidade de filtração. Após a desinfecção, a água deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg por litro, sendo obrigatória a manutenção de no mínimo 0,2 mg por litro em qualquer ponto da rede de distribuição, recomendando-se que a cloração seja realizada em pH inferior a 8 e tempo de contato mínimo de 30 minutos. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que representam risco para a saúde expresso na tabela 3. Recomenda-se que as análises de cianotoxinas incluam a determinação de cilindrospermopsina e satoxinas, observando respectivamente os valores limites de 15 micrograma por litro e 3 micrograma por litro de equivalentes saxitoxinas por litro. Para avaliar a presença dos inseticidas organofosforados e carbamatos de água, recomenda-se a determinação da atividade da enzima acetilcolinesterase, observando os limites máximos de 15% ou 20% de inibição enzimática, quando a enzima utilizada for proveniente de insetos ou mamíferos, respectivamente. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de radioatividade. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de aceitação de consumo. Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6 a 9,5. Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 mg por litro. Recomenda-se a realização de testes para detecção de odor e gosto em amostra de águas coletadas na saída do tratamento e na rede de distribuição, de acordo com o plano mínimo de amostragem estabelecidos para cor e turbidez. As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros físicos, químicos, microbiológicos e de radioatividades devem atender às especificações das normas nacionais que disciplinem a matéria, da edição mais recente da publicação Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, de autoria das instituições American Public Health Association e American Water Works Association e Water Environment Federation, ou das normas publicadas pela International Standardization Organization. Para análise de cianobactérias e cianotoxinas e comprovação
Parágrafo 1º. Desculpa. Para análise de cianobactérias e cianotoxinas e comprovação de toxicidade por bioensaios em camundongos até o estabelecimento de especificações em normas nacionais e internacionais que disciplinem a matéria, devem ser adotadas as metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde em sua publicação Toxic Cyanobacteria in Water, a Guide to their Public Health Consequence Monitoring Management. Metodologias não contempladas nas referências citadas no parágrafo 1º e caput deste artigo, aplicáveis aos parâmetros estabelecidos nesta norma, devem, para ter validade, receber aprovação e registro pelo Ministério da Saúde. As análises laboratoriais para o controle e a vigilância da qualidade da água podem ser realizadas em laboratório próprio ou não, que em qualquer caso deve manter programa de controle de qualidade interna ou externa, ou ainda ser acreditado ou certificado por órgãos competentes para esse fim. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água devem elaborar e aprovar junto à Autoridade de Saúde Pública o plano de amostragem de cada sistema, respeitando os planos mínimos de amostragem. A amostragem deve obedecer aos seguintes requisitos: distribuição uniforme das coletas ao longo do período, representatividade dos pontos de coleta no sistema de distribuição, reservatórios e rede, combinando critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos entendidos como aqueles próximos à grande circulação de pessoas ou edifícios que alberguem grupos populacionais de risco, aqueles localizados em trechos vulneráveis do sistema de distribuição, pontas de rede, pontos de queda de pressão, locais afetados por manobras e locais de sistemáticas notificações de agravos à saúde, tendo como possíveis causas agentes de veiculação hídrica. O número mínimo de amostras coletadas na rede de distribuição não se incluem as amostras extras recoletas. Em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas, deve ser efetuada, no momento da coleta, medição de cloro residual livre ou de outro composto residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro. Para uma melhor avaliação da qualidade da água distribuída, recomenda-se que, em todas as amostras referidas no parágrafo 3º deste artigo, seja efetuada a determinação de turbidez. Sempre que o número de cianobactérias na água do manancial, no ponto de captação, exceder 20.000 células por ml, durante o monitoramento que trata o parágrafo 1º do artigo 19, será exigida a análise semanal de cianotoxinas na água, na saída do tratamento e nas entradas hidrômetros das clínicas de hemodiálise e indústrias de injetáveis, sendo que esta análise pode ser dispensada
quando não houver comprovação de toxicidade da água bruta, por meio da realização semanal de bioensaios em camundongos. Os responsáveis pelo controle da qualidade de água de sistemas e de soluções alternativas de abastecimento supridos por manancial superficial devem coletar amostras semestrais da água bruta junto do ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros exigidos na legislação vigente de classificação e enquadramento de águas superficiais, avaliando a compatibilidade entre as características da água bruta e o tipo de tratamento existente. O monitoramento de cianobactérias na água do manancial no ponto de captação deve obedecer frequência mensal quando o número de cianobactérias não exceder 10.000 células por ml e semanal quando o número de cianobactérias exceder esse valor. É vedado o uso de algicidas para o controle do crescimento de cianobactérias ou qualquer intervenção no manancial que provoque a lise das células desses micro-organismos. Quando a densidade das cianobactérias exceder 20.000 células por ml, sob pena de comprometimento da avaliação de riscos à saúde associados a cianotoxinas. A Autoridade de Saúde Pública, no exercício das atividades de vigilância da qualidade da água, deve implementar um plano próprio de amostragem consoante diretrizes específicas elaboradas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O sistema de abastecimento de água deve contar com responsável técnico profissionalmente habilitado. Toda a água fornecida coletivamente deve ser submetida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma a garantir o atendimento ao padrão microbiológico desta norma. Toda a água para consumo humano suprida por manancial superficial e distribuída por meio de canalização deve incluir tratamento por filtração. Em todos os momentos e em toda a sua extensão, a rede de distribuição de água deve ser operada com pressão superior à atmosférica. Caso esta situação não seja observada, fica o responsável pela operação do serviço de abastecimento de água obrigado a notificar a autoridade de saúde pública e informar a população, identificando períodos e locais de ocorrência de pressão inferior à atmosférica. Excepcionalmente, caso o serviço de abastecimento de água necessite realizar programa de manobras na rede de distribuição que possa submeter trechos à pressão inferior à atmosférica, o referido programa deve ser previamente comunicado à autoridade de saúde pública. O responsável pelo fornecimento de água por meio de veículos deve garantir o uso exclusivo do veículo para este fim, manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e ou sobre a fonte de água, manter registro atualizado das análises de controle da água. A água fornecida para consumo humano por meio de veículos deve conter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 ml por litro. O veículo utilizado para fornecimento de água deve conter de forma visível em sua carroceria a inscrição Água Potável. Serão aplicadas as sanções administrativas cabíveis aos responsáveis pela operação do sistema ou soluções alternativas de abastecimento de água que não observarem as determinações constantes desta portaria. As secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios estarão sujeitas à suspensão de repasse de recursos do Ministério da Saúde e órgãos ligados diante da inobservância do contido nesta portaria.
cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde e as autoridades de saúde pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, representadas pelas respectivas Secretarias de Saúde e órgãos equivalentes, fazer observar o fiel cumprimento desta norma, nos termos da legislação que regulamenta o Sistema Único de Saúde. Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água e as autoridades de saúde pública devem estabelecer entendimentos para a elaboração de um plano de ação e tomada das medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a correção de anormalidade. O responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água pode solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na frequência mínima de amostragem de determinados parâmetros estabelecidos nesta norma. Após avaliação criteriosa fundamentada em inspeções sanitárias ou em histórico mínimo de 2 anos do controle da vigilância da qualidade da água, a autoridade de saúde pública decidirá quanto ao deferimento da solicitação mediante emissão de documento específico. Em função de características não conformes com o padrão de potabilidade da água ou de outros fatores de risco, a autoridade de saúde pública competente, com fundamento em relatório técnico, determinará ao responsável pela operação do sistema ou solução alternativa de abastecimento de água que amplie o número mínimo de amostras, aumente a frequência de amostragem ou realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais ao estabelecido na presente norma. Quando não existir na estrutura administrativa do Estado a unidade da Secretaria de Saúde, os deveres e responsabilidades previstos no artigo 6º deste anexo serão cumpridos pelo órgão equivalente. Então termina aqui esta norma, que é a portaria do Ministério da Saúde número 1518 de 2004, que estava previsto no edital do SEMAI no último concurso que teve. Como a prefeitura ainda não liberou o edital de 2019, estou seguindo o edital passado. Lembrando que a lei número 8.666, que trata de licitação, já está no canal no YouTube e na página do Facebook Bons Estudos.